Você conhece Denzel Washington? O astro, o ícone, o homem que hipnotiza multidões com poucas palavras. Mas o que você não conhece é o silêncio que moldou esse nome. Antes do Oscar, antes dos tapetes vermelhos e das entrevistas aplaudidas, existia apenas um garoto invisível. Um garoto tentando sobreviver entre becos estreitos, escolas quebradas e um mundo que insistia em não ouvir sua voz. Denzel nasceu em Mount Vernon, um subúrbio pobre de Nova York. O pai, um pastor severo. A mãe, dona de um pequeno salão de beleza. A casa era simples, as contas sempre no limite, e o ambiente carregado de uma tensão que só quem cresceu no limite da escassez entende. Na escola, ele não se destacava. Era chamado de mediano, comum, mais um. No bairro, era apenas um rosto entre milhares, um corpo entre estatísticas. Mas dentro dele, havia algo. Uma voz interna, uma inquietação. Algo que dizia: você não nasceu para ser invisível. Essa voz era constante, mas abafada. Por críticas, por olhares, por um mundo que só enxerga quem grita mais alto. E ele ainda não tinha forças para gritar. Até que um dia, tudo mudou. Denzel estava no salão de sua mãe. Uma tarde comum, conversas vazias, risadas baixas. Mas então, uma mulher, cliente antiga, o olhou fixamente. Como se estivesse vendo algo além da aparência. E então, ela disse: menino, um dia você vai pregar para milhões. Sua voz vai mudar o mundo. Ele riu. Tentou disfarçar. Aquilo parecia loucura. Mas dentro dele, aquela profecia bateu como uma bomba. Pela primeira vez, alguém via o que nem ele conseguia enxergar. Aquela frase não foi um elogio, foi uma sentença. Uma semente plantada no lugar mais fértil que existe. A alma de alguém desacreditado. Décadas depois, a ciência confirmaria o que Denzel sentiu naquele momento. Estudos conduzidos pela Harvard Medical School revelam que crianças expostas à fé, espiritualidade ou afirmações proféticas positivas desenvolvem um senso de propósito mais forte e resiliência emocional diante das adversidades. O que aquela mulher fez, talvez sem saber, foi ativar um gatilho oculto. E aquele gatilho mudaria tudo. Denzel não começou ali, mas ali ele despertou. Ele ainda era a voz que ninguém ouvia, mas agora sabia que sua hora ia chegar. E você? Quantas vezes você foi desacreditado? Quantas vezes sua voz foi ignorada? Talvez tudo o que você precise seja o que ele recebeu naquele dia. Alguém que te veja antes que o mundo te ouça. Quando a fama chega, todos aplaudem. Mas o que ninguém vê é o que ela leva embora. Denzel seguiu o chamado. Encarou a arte como missão, não como vaidade. Ingressou na atuação com fome de propósito, não por aplausos. Formou-se em teatro, começou a trilhar o caminho dos palcos. E logo chamou atenção por algo que poucos conseguem sustentar: presença. Ele não apenas atuava, ele dominava o espaço. Cada fala, cada gesto, era como se o universo parasse para ouvir. O sucesso veio. Contratos, prêmios. A mídia o exaltava como símbolo de elegância, inteligência, liderança. Mas por trás das câmeras, havia escuridão. Denzel começou a perceber o que poucos falam. Quanto mais alto você sobe, mais silencioso fica o caminho. Amigos somem, falsos sorrisos surgem. O tempo escorre como veneno. A alma começa a se perder entre agendas, voos e máscaras. As pessoas queriam Denzel, o ator. Mas e o homem? E o garoto de Mount Vernon? A pressão psicológica era brutal. Em uma entrevista anos depois, ele confessou: o sucesso é como um sussurro que tenta roubar sua identidade. E não é exagero. Um estudo publicado na Journal of Personality and Social Psychology mostra que a fama intensa aumenta em até 47% os riscos de crises de identidade, depressão e isolamento. O palco ilumina, mas também cega. E foi nesse abismo que Denzel teve uma escolha a fazer: continuar vendendo sua alma, ou resgatá-la. A virada veio num quarto de hotel. Sozinho, exausto, cercado por silêncio. Ele abriu a Bíblia. E não buscou fama, buscou salvação. Ali ele entendeu. Não era sobre ser aplaudido. Era sobre permanecer inteiro. Denzel voltou à sua essência. Rejeitou papéis vazios. Selecionou cuidadosamente o que representava. Assumiu que seu maior papel era viver como homem de fé. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso não é o que o mundo chama de glória. É o que você vive quando ninguém está vendo.
Quantas pessoas você conhece que se perderam ao vencer? Quantas já foram consumidas pela própria ambição? Você tem ideia do preço que a fama cobra? Em silêncio, todos querem deixar um legado, mas poucos entendem que o verdadeiro legado não tem holofotes. Ele é silencioso, doloroso, invisível. Denzel Washington, depois de décadas de conquistas, fama e premiações, poderia simplesmente se acomodar em mansões, entrevistas e memórias. Mas ele escolheu outro caminho. Um caminho que o mundo não aplaude. Um caminho onde os olhos brilham não por glória, mas por transformação. Ele começou a visitar escolas, instituições, prender os olhares de jovens sem esperança. Ele olhava nos olhos deles, da mesma forma que aquela mulher olhou para ele no salão da mãe, décadas atrás, e dizia: não importa de onde você veio, o que importa é o que você carrega dentro. E se ninguém nunca te disse isso, eu estou dizendo agora. Denzel entendeu que o mundo muda. No escuro, no silêncio, na conversa de um para um, no abraço sem câmera, no sim dito a alguém que só ouviu nãos. Enquanto muitos usavam a fama para se exibir, ele usava para se apagar e iluminar os outros. Ele dizia: você nunca verá um caminhão de mudanças seguindo um caixão. O que você conquista aqui, fica aqui. O que você planta nos outros, isso sim, permanece. E isso é mais do que filosofia. Pesquisadores da Stanford University descobriram que a sensação de propósito, quando atrelada a impacto real na vida de outras pessoas, é um dos únicos fatores que reduzem significativamente os níveis de arrependimento no leito de morte. Traduzindo, quem vive para si, morre vazio. Quem vive para os outros, deixa raízes. Denzel deixou filmes, sim, mas acima de tudo, deixou rastros. Rastros de fé, rastros de honra, rastros de alguém que foi do anonimato à eternidade. Não porque gritou mais alto, mas porque ouviu mais fundo. E talvez esse seja o chamado para quem assiste agora. Não, você talvez nunca suba num palco, nunca receba um prêmio. Mas a sua vida pode ser a chave que desbloqueia outra. Sua palavra pode ser o milagre de alguém invisível. Seu exemplo pode ser o renascimento de uma geração. Sabe o que é mais louco? Tudo começou com uma frase, uma semente lançada. Um dia você vai pregar para milhões. Ela pregou. E agora, prega através de você. Então a pergunta que fica é simples, brutal e necessária. O que você está fazendo com a sua voz? Enquanto o mundo ainda tem ouvidos para te escutar? Quando as luzes se apagam? Quando o silêncio domina? Quando ninguém mais te aplaude? É ali que a verdade aparece. Você não é o que mostra. Você é o que constrói quando ninguém vê. É nas decisões invisíveis que o destino é moldado. Denzel Washington nos ensinou que sucesso sem alma é ruína, com aplausos. Que fama sem propósito é um caixão de ouro. E que o verdadeiro poder está em servir, não em ser servido. Então olhe para sua vida agora. Quantas máscaras você carrega? Quantos sonhos abandonou por medo? Quantas pessoas poderiam ter sido tocadas pela sua coragem, mas ainda esperam? Esse é o seu momento. Não de se exibir, mas de decidir. A vida é curta demais para viver como figurante. Você é o protagonista da sua história. E se ninguém nunca te disse isso, eu estou dizendo agora. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Não por likes, mas porque alguém precisa ouvir. Alguém que está se perdendo agora, em silêncio. E você pode ser o eco da transformação. Escolha o invisível. Plante o eterno. E quando tudo isso acabar, que a sua vida fale por você.